pessoal do oitavo ano, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade às nossas videoaulas. Hoje é a nossa terceira aula, ainda falando sobre sujeitos, né? Então vamos relembrar. Na nossa primeira aula, nós fizemos uma revisão sobre o que era sujeito e predicado. São termos essenciais de uma oração, né? Sujeito é de quem eu falo algo, que pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, né? Qualquer coisa que eu esteja falando, é de quem eu falo uma frase. E o predicado é o que se afirma sobre esse sujeito dentro da frase. São termos essenciais em uma oração. A nossa segunda aula, nós começamos a estudar os tipos de sujeito, né? Sujeito simples, composto, determinado e o indeterminado, tá? E aí ficou faltando para hoje a nossa terceira aula sobre tipos de sujeito, ainda falando sobre sujeitos. Então a gente vem numa sequência, a terceira aula de uma sequência de aulas sobre sujeito, tá? Se você voltar e for assistir as aulas anteriores, você vai perceber que isso é uma sequência. Fizemos uma revisão sobre sujeito e predicado. Na aula anterior, começamos a falar sobre tipos de sujeito. E ficou faltando falar sobre oração sem sujeito, que é o que a gente vai falar hoje. Não antes de relembrar um pouquinho os outros tipos de sujeito da aula passada, tá? Então, vamos lá. Tipos de sujeito, então. Só pra gente relembrar aí o que nós falamos na aula passada, quais são os tipos de sujeito. Então, nós vamos ter o sujeito simples, né? Que possui um núcleo apenas, uma única palavra mais importante, um único elemento muito importante dentro do sujeito. Embora o sujeito tenha mais de uma palavra, né? Fala-se apenas sobre um único elemento. Então, ali muitos atletas brasileiros, falava-se só sobre atletas, a vida nos reserva. Falava-se ali sobre a vida especificamente, então a palavra mais importante era vida. Minha banda favorita Viral Brasil, então ali banda, né, era a palavra mais importante. Então, o sujeito simples é quando possui um único elemento muito importante, um único núcleo, tá? Sujeito composto, quando eu tiver mais de um núcleo, quando eu estiver falando nessa frase sobre mais de um elemento, sobre mais de uma pessoa ou mais de uma coisa. Roubaram, meu lápis e minha caneta estão no fim. Então, eu digo que tanto o lápis quanto a caneta estão no fim, né? Quem é o sujeito? Quem é que estão? Meu lápis e minha caneta. Eu estou falando de dois elementos importantes. Não estou falando só sobre o lápis e nem só sobre a caneta. Falo sobre o lápis e a caneta. Então, eu tenho dois núcleos. Eu estou falando sobre dois elementos, tá? Nesse caso, o sujeito vai ser composto. Terceiro caso, sujeito oculto ou subentendido. Embora o sujeito não esteja presente na frase, eu consigo identificá-lo através do verbo, através da desinência verbal. Né? Então, fiz 30 anos. Então, eu vou lá e pergunto para o verbo. Fiz. Quem é que fiz? A única pessoa que consegue conjugar esse verbo é alguém na primeira pessoa, né? Só pode ser eu, no caso. Então, só pode ser eu fiz. Não pode ser Joana fiz, não pode ser João fiz. Só pode ser eu fiz. Então, eu consigo identificar o verbo, o sujeito, através do meu verbo, do verbo fazer, que está conjugado na primeira pessoa do singular. Então, esse tipo de sujeito é o sujeito oculto ou subentendido, né? Oculto porque ele está escondido, ele não está na frase exposto, ele está escondido dentro do verbo. Ou subentendido, porque pelo verbo eu descobri que o sujeito é o eu. Fizemos o trabalho de português. Então, eu vou lá no verbo e pergunto, quem ou o que, quem é que fizemos? Só pode ser nós, né? Porque quem está conjugando aí fizemos é a primeira pessoa do plural. É o nós fizemos o trabalho de português. Então, através do verbo fizemos, eu descobri que o sujeito era o nós. Quando eu descubro quem é o sujeito? Através do verbo, o meu sujeito é oculto ou subentendido, tá? E esse verbo sempre vai estar na primeira pessoa do singular ou na primeira pessoa do plural. Sempre, em todos os casos, tá? Tá em vermelho ali em destaque. E o último caso, que vimos ainda na última aula, foi sujeito indeterminado. Esse sujeito aqui, diferente do sujeito oculto ou subentendido, eu não consigo saber quem é esse sujeito, né? Porque o verbo ele não vai estar na primeira pessoa do singular ou do plural, ele vai estar na terceira pessoa
do singular ou do plural. E essa terceira pessoa eu não sei quem é. Quando eu digo que fiz, é o eu, então eu sei quem foi que fez. Ou nós, né? Nós fizemos, eu estou junto, eu estou inclusa. Mas quando se trata da terceira pessoa do singular ou da terceira pessoa do plural, a gente não sabe quem é. Né? Então, por exemplo, ali, roubaram o carro do meu tio. Quem é o verbo? O verbo é roubaram. Então, eu vou lá e pergunto pro verbo. Quem é, quem ou o que, né? Nesse caso, quando é pessoa, é quem. Quem é que roubaram? Quem é que está conjugando ali o roubaram? Roubaram está na terceira pessoa do plural, né? Que é o eles. Vamos lembrar que eu, tu, ele, primeira, segunda e terceira do singular. Nós, vós e eles, primeira, segunda e terceira do plural. Roubaram está na terceira pessoa do plural. Eles roubaram. Eu sei quem são eles? Eu não sei quem são eles. Então, toda vez que o verbo tiver na terceira pessoa do plural, eu não sei quem é esse sujeito, né? Porque eles, aí pode ser muitas pessoas, a gente não sabe quem é. A menos que alguma frase anterior dissesse quem eram os ladrões ali naquele caso, aí eu saberia quem é. Mas se for uma frase solta, não dá pra eu saber quem é. Então, nesse caso, o sujeito é indeterminado, tá? Estão pedindo os documentos da entrada da festa. Então, ali estão pedindo, tem uma locução verbal. Quem é que estão pedindo? Quem é? Nós não sabemos, né? Estão, terceira pessoa do plural também. Olha, eles estão pedindo. Eu sei quem são eles? Eu não sei quem eles são. Então, nesse caso, o sujeito aí dessa frase, de quem eu estou falando nessa frase, né? Olha, estão pedindo os documentos na entrada da festa. Eles que eu estou falando, eu não sei quem são. Tá? Então, toda vez que eu não sei quem são, eu vou chamar esse sujeito de sujeito indeterminado. Esse sujeito indeterminado tem mais um caso. Além do verbo na terceira pessoa do plural, tem também o verbo seguido da partícula se, tá? Do pronome se. Então, toda vez que o verbo tiver seguido do se, verbo tracinho se, precisa-se, vive-se, come-se, aluga-se, trabalha-se. O sujeito também vai ser indeterminado. Então, quando eu leio aí nas placas que a gente passa na cidade todos os dias e vê, precisa-se de professores de informática. Eu vou lá e pergunto pro meu verbo. Quem é que precisa-se? Quem é que precisa? Eu sei através dessa frase. Eu não sei quem é que está contratando. Ali eu não consigo saber quem é que está contratando o professor. Então, nesse caso, o sujeito também é indeterminado. Vive-se melhor no campo. Então, eu vou lá e pergunto pro meu verbo. Quem é que vive melhor no campo? Dá para eu saber através dessa frase? Não dá para eu saber. Então, nesse caso, o sujeito também é indeterminado. Então, nesses dois casos, o sujeito vai ser indeterminado. Quando o verbo estiver na terceira pessoa do plural, terceira do singular ou terceira do plural. E quando o verbo vier acompanhado do pronome se, verbo tracinho se, também vai ser sujeito indeterminado, tá? E aí, para a aula de hoje, ficou faltando nós falarmos de oração sem sujeito. Foi o último caso que não deu tempo de falar na outra aula, tá? Então, existe, mas se são termos essenciais da oração, existe oração sem sujeito? Existe oração sem sujeito, tá? São afirmações gerais que não se referem a nenhum ser específico, tá? Então, olhem a definição. Oração sem sujeito, quando a informação veiculada pelo predicado, né? O predicado sempre afirma algo sobre o sujeito. Não se refere a um sujeito gramatical. O verbo estará sempre na terceira pessoa do singular. Então, vamos lá. Fenômenos da natureza. Então, lembram-se que os verbos, eles são ações, estados e fenômenos da natureza? Chover, trovejar, garoar, nevar. Choveu muito no último verão, né? A professora vai e pede para você identificar o verbo dessa oração. Você vai e pergunta para o verbo choveu. Verbo, que é o choveu, quem é que choveu? Tem alguém executando a ação de chover aí? Não tem. Tá? Então, toda vez que o verbo for um fenômeno da natureza, chover, trovejar, garoar, essas orações, elas não têm sujeito, porque são verbos, são ações da natureza, então não tem um praticante dessa ação. Então, eu fiz o trabalho. Quem é que fez? Fui eu. Eu pratiquei a ação de fazer. Choveu muito no último verão. Alguém fez a ação de chover? Não, ninguém fez a ação de chover. Tá? Então, toda vez que for fenômeno da natureza, a oração ela não tem sujeito. Anoiteceu rapidamente. Não tem sujeito nenhum. Anoiteceu é uma afirmação. Venta muito. Mais uma vez, um verbo que é um fenômeno da natureza. Venta muito também não tem sujeito.
tá? Então, esse é o primeiro caso de orações que não possuem sujeito. Os verbos são fenômenos da natureza. Tem que lembrar que o verbo é ação, estado e fenômeno. Próximo caso. Qual a situação que a oração também não tem sujeito? O verbo ser e o verbo estar, indicando tempo ou clima. Agora é tarde. Daí a professora vai e pergunta: quem é o sujeito dessa oração? Você vai perguntar para o verbo é. Quem é que é? Eu estou falando sobre alguém quando eu digo essa frase? Agora é tarde, está frio. Eu não estou falando sobre ninguém. Então perceba, são duas situações. O verbo está na terceira pessoa do singular. Ok, primeira condição para que a oração não tenha sujeito. Segunda condição é o verbo ser ou estar, indicando tempo ou clima. Então agora é tarde, está frio, tá? Então nesse caso não afirma-se nada sobre alguém, tá? É uma afirmação geral sobre tempo ou sobre clima. Verbo ser e estar na terceira pessoa do singular. Próximo caso, verbo haver, fazer e ir, quando indicam tempo transcorrido. Então toda vez que esses verbos indicarem tempo que passou, tempo transcorrido é o tempo que passou, não tem sujeito. Então vamos lá. Há 2 meses me formei. Então eu vou lá e pergunto para o verbo a, que é do verbo haver, quem é que há? Eu tô falando sobre alguém? Não. Há 2 meses me formei, aí sim. Me formei tem sujeito. Formei sou eu no caso. Mas e pro verbo a, do haver? Tem sujeito para esse verbo? Não. Toda vez que o verbo haver, fazer e ir indicarem tempo que passou, essas orações não vão ter sujeito. Há 2 meses não tem sujeito. Faz 2 anos também não tem sujeito, né? Então, para tirar a prova, vai até o verbo e pergunta para esse verbo: quem é que faz? Faz 2 anos. Ninguém. Eu não estou falando sobre alguém, tá? Então, tanto o verbo haver, fazer, o verbo ir também, quando indicar tempo que passou, tempo transcorrido, essas orações não vão ter sujeito, tá? Então aí, fenômeno da natureza, verbo ser, estar, indicando tempo ou clima, verbo haver, fazer e ir, quando indicarem tempo transcorrido, o verbo haver, mais uma vez, no sentido de existir. Então, havia 5 alunos. Aqui comete muitas vezes o erro de classificar os 5 alunos como sujeito dessa oração, tá? Mas eles não são sujeito. Quem é que havia? Alguém praticou a ação do havia? Não. Toda vez que o verbo haver indica existir, tinha, existir, né? Ali existiam 5 alunos. Essa oração ela não tem sujeito. Não houve a reunião por falta de quórum. Ali houve, né? Houve, tem alguém praticando a ação do houve? Não, porque é no sentido de existir. Não existiu, não aconteceu a reunião por falta de quórum. Então, toda vez que o verbo haver significar existir, não tem sujeito, tá? Vai classificar essa oração como oração sem sujeito. E aí, por último, algumas frases que também basta de férias, chega de saudades, passava das 5, então basta de férias. O verbo ali é o basta. Eu vou lá e pergunto pro verbo: quem ou o que basta? Eu tô falando sobre alguém? Não. Alguém tá praticando a ação do basta? Não, eu não tô falando sobre ninguém, tá? Então aí nesse caso não tem sujeito. Chega de saudade, não tem sujeito. Passava das 5, também não tem sujeito, tá? Então são orações que não possuem sujeito. Professora, isso é importante? Precisa decorar? Precisa muito. Tá? Isso é muito importante. Esse é um conteúdo que vocês facilmente encontram videoaulas na internet. Se ficarem com dúvida, podem procurar algumas videoaulas, rever, tem bastante aula curtinha. E é um conteúdo extremamente importante, tá? Então precisa guardar. Vou mandar uma listinha de exercícios sobre essas orações sem sujeito hoje. Então é isso, tá? Nossa aula de hoje é essa. Tchau, tchau, pessoal!